Perguntas e respostas. Alimento, exatamente. Sustenância. Combustível. Sustância. Vivência. Colaboração alimentar. Reconstrução biológica. Se eu torço para algum time, assim, teoricamente, eu torço pro Corinthians. Deixa eu pegar aqui uma. Teoricamente, eu torço pro Corinthians. Assim. Mas, eu não assisto futebol, então, tipo. Então, tipo, sabe? Então, teoricamente, é o timão, mas. Teoricamente, só. Eu não assisto futebol. Então, ó, aqui ó, o timão, olha aqui, ó. Mas teoricamente, corintiano não praticante confirmado, Sou não praticante. Ai, ai, ai. Ainda bem que você não assiste, é só sofrimento. Eu sei. Eu tenho sofrimento de segunda mão, porque minha família assiste. E as pessoas me contam sofrimento. Sofrimento, Corinthians. Pô, sacanagem, Corinthians. Podia dar uma melhoradinha aí, né? Melhoradinha, Corinthians. Podia ter me. O Corinthians fazia. O Corinthians. Eu torço pro Ensira, time de 5 divisão do Sudeste Asiático. Não, não. Eu ouvi falar que o Corinthians é uma coisa maneira. O Corinthians ele fez uma votação direta para sua diretoria durante a ditadura militar. O Corinthians tem uma das torcidas antifascistas. Ó, torcida antifa do Corinthians. O Corinthians tem uma torcida antifascista. Coringa... Coringão antifa. Só para vocês saberem. O Corinthians tem uma. Ó, Coringão antifa, ó só, os caras têm. Corinthians é proletário, gente. Corinthians é trabalhador, é proletário. É ilegalista também, mas essa parte a gente não fala muito não. Corinthians é ilegalista. Opa, porra. Eita, ignorem o que vocês viram. Por um segundo aí, ignorem o que vocês viram por um segundo, vai sair do corte. Corinthians onde se apresenta quebrada. Real, real. Corinthians representa quebrada. Isso aí. Perguntem, pessoal, perguntem. Me digam o que vocês querem ouvir e ouvirão. Aí aqui eu só tenho que copiar e pronto. Mas me digam. Não viu nada. É. Então é isso, galera. Que mais? O que você acha do existencialismo como corrente filosófica? Depende. Existencialismo eu acho que é uma corrente filosófica. Bom, eu acho que o existencialismo tem boas qualidades para você como uma forma de questionamento, mas ele também pode se tornar uma fonte de, sabe, dumerismo e de existência. Então depende também de ultra-individualismo, então depende muito, porque muitas vezes o existencialismo caiu sua única forma de existência no universo, e não é bem assim. Eu não vejo as coisas bem assim, pelo menos, no rolê. Então, a questão é o Twitter. É o Twitter fazendo merda. Olha só o Twitter. Mas eu
Por que que o Lula demorou tanto para falar sobre a guerra na Palestina? Ele demorou para falar porque ele tava. Bom, porque ele tava de politicagem, era isso. O Lula demorou para falar porque é politicagem. Politicagem pura. Foi isso, galera. Não teve grandes coisas assim, foi só politicagem. Só pura politicagem e pura, sabe? Por causa que ele provavelmente estava articulando com outra galera, ele estava articulando algumas coisas, articulando outros rolês, então provavelmente foi por politicagem, sabe? Foi por isso. Então, ó, o pedido de impeachment, Lula, sabe, foi por politicagem mesmo aqui, ó. Ah, porque ele provavelmente estava articulando com todo mundo, com. Oi, Wolf. O Wolf pediu um pirarucu, gente. Vamos lá. Eu tenho que lembrar onde tá isso. Eu coloquei em algum lugar. Eu coloquei em algum lugar. Mas deixa eu ver. Eu coloquei em algum lugar o pirarucu, eu não lembro aonde. O Wolf pediu um pirarucu, eu tenho que fazer, né, gente? É o que nos resta, é o que nos faz. Eu não achei, gente. Cadê? Caralho. Acha que uma chance do Tribunal de Haia pode dar resultado? De certa forma, sim. Só que o resultado que a gente está esperando é um resultado muito diferente do que vai acontecer. O resultado que a gente está esperando, sei lá, uma denúncia irrevogável a Israel, mas isso não vai acontecer. O que o Tribunal de Haia pode fazer é dar alguma base para a ideia de que basicamente existe uma um genocídio acontecendo e assim, pronto. E assim o que pode acontecer, o que eu vejo é que não vai ser uma grande denúncia e nem coisas. Não, o Tribunal de Haia tem peso. O Tribunal de Haia tem peso. Se você for denunciado pelo Tribunal de Haia, significa que você está oficialmente, pelas leis internacionais, em quebra das leis internacionais. E como você está oficialmente em quebra das leis internacionais, isso significa muita coisa, tá? Isso é muito importante, de certa forma. Caraca, meu avatar toda hora tá caindo, tá quebrando. E isso, por ser muito importante, é um passo importante também. Só que ninguém vai invadir Israel. Ninguém vai fazer um embargo em Israel. Porque Israel tem a base dos Estados Unidos. Israel é uma base americana, praticamente. E então, como Israel é um projeto neocolonial dos Estados Unidos, colonial inclusive dos Estados Unidos, ninguém vai invadir ou fazer um embargo em Israel. E esse é o problema. Só que significaria que Israel está em quebra dos direitos humanos e direito internacional. E está de direito internacional e direitos humanos. Então, complicado. Não sei se vai dar em alguma coisa, mas Israel vai. Valeu, Cato. Mas Israel provavelmente não vai conseguir se sustentar de forma igual depois disso. É. Olha só, o Brasil termina todas as relações diplomáticas com Israel. Caralho. Brasil termina todas as relações diplomáticas com Israel, galera. É isso aí. Jogo trans favorito. Meu jogo trans favorito é Celeste, Fallout New Vegas, etc. Eu gosto de Fallout New Vegas, eu joguei bastante Fallout New Vegas. Tem um pessoal falando que a Twitch não vale mais a pena. Eu não sei, tem que testar o YouTube. Porque eu não sei se a Twitch vale ou não a pena. Aqui tem 6 pessoas, mas o YouTube teria que testar outro dia. Talvez semana eu teste o YouTube. Na mesma hora, no mesmo, só que tem que testar no mesmo horário. Não adianta testar em horário diferente, mas sabe? Não adianta também testar em horários diferentes. Então eu teria que testar como é que o YouTube faria o rolê. Então, pra ver se a Twitch vale ou não a pena, eu teria que fazer, por exemplo, uma segunda live. Bom, eu teria que ir offline e depois eu teria que mudar
Eu teria que mudar a base pro YouTube. Eu teria que e depois eu teria que ir offline, teria que mudar o rolê pro YouTube aqui e aonde eu veria como é que eu faria a live aqui. Arquivo, ó, configurações. É. Não, não sei se é possível. Eu lembro que era possível, mas é saída. Mas eu lembro que era possível, mas era um rolê. Era um rolê mesmo, sabe? Eu não lembro como, mas basicamente o que eu lembro que dava pra fazer é que no OBS ele só permite uma por uma conexão por vez, mas dá pra fazer simulcast. Ahn, tem uma forma de fazer simulcast, eu teria que ver. Eu teria que ver. Eu também teria que ver se daria certo, por causa que, sabe, depende muito, por causa que a gente tá falando de uma taxa de bits que não sei se funcionaria. E eu não poderia também. A Twitch também tem melhorias, tipo, coisa que o YouTube não tem. Por exemplo, a Twitch eu já consigo ser basicamente não afiliada, mas eu consigo ser ter algumas vantagens na Twitch já que eu não teria no YouTube. Mas é tudo lixo no final. Não tem muito. Opiniões sobre canais de opinião. Geralmente canais de opinião têm opiniões que não merecem ser ouvidas. Só vou dizer isso. É, é, é. Geralmente canais de opinião têm opiniões que não merecem ser ouvidas. É isso aí. Então, o Kakashi, eu teria que fazer, eu teria que ver como é que funcionaria as lives no YouTube, mas eu não sei. Na Twitch eu consigo 7 pessoas, mas 8, talvez 10 às vezes. Mas no YouTube eu não sei como eu conseguiria, se eles estão dando mais pessoas, se eles não estão, se eles estão melhorando o algoritmo, porque não dá pra fazer simulcast, não. Abolição do canal de opinião, sim, apoia esse movimento. Eu também apoio esse movimento. Canais de opinião não são. Vou falar uma coisa séria. Canais de opinião são basicamente canais de reacionarismo aberto, onde a opinião deles geralmente é baseada em porra nenhuma e eles têm. E mesmo quando é baseado em alguma coisa, geralmente eles distorcem essa coisa tanto que não faz o menor sentido. A maioria dos canais de opinião são focados hiper em drama e são extremamente tóxicos, tanto quanto a audiência quanto como comunidade. E esses canais se tornam, pelo menos no algoritmo do YouTube, grandes e ficam tipo ganhando dinheiro em cima de dramas de pessoas reais. Eu não gosto disso. Eles tiram do Fiofy, eles tiram de algum lugar. De algum lugar eles tiram. Assim, gente, de algum lugar eles tiram. Sério? Ai, ai, ai. Eu não sei de onde, mas de algum lugar eles tiram. Sabe? E nunca é de um lugar legal. Só digo isso. Ai, ai, ai. Nunca é de um lugar legal. Vocês acham o quê? Ai. Deixa eu ver aqui o chat. Tirem. Tiram do X. Oi, Lemanski. Oi, Musky. Qual a melhor comida que existe? Porra. Porra, mas a melhor comida que existe é foda, né? Porque tem muita comida boa. Não vou mentir não, gente. Qual é? Hum. E aí, Carol? É, tem muita comida boa, sabe? Tem muita comida boa mesmo. Então é complicado, sabe? É complicado a vida. Aí complica a nossa vida, complica a nossa realidade, complica tudo, porque sabe? Escolher uma só, pô. Como assim? Comida é bom, gente.
Mas a top um, deixa eu pensar, top um. Hum, olha, a top um. Hum, faz. Nossa, faz tempo que eu não. A top 1 é uma carninha no catupiry, viu? Nossa, top 1 é a carninha no catupiry, de churrasco. Mó bom. É uma carninha no catupiry de churrasco. Nossa, você não tem ideia. É mó da hora. É mó bom, gente. É, realmente. A top 1 você sempre fica com saudade. Verdade, verdade. Bom, perguntas polêmicas. Cadê a Afro pra fazer as perguntas polêmicas? Hum. Flávio, o que você acha dessa onda de nostalgia dos anos 2000 que tá tendo agora? Gente, a gente tinha nostalgia dos anos 90. Em 2015 tinha nostalgia dos anos 90, agora tá com nostalgia dos anos 2000. Porque é assim que funciona o tempo. As pessoas nascem e elas crescem depois. E elas têm nostalgia de uma era que elas não viveram. Gente, quem tá tendo nostalgia dos anos 2000 não viveu nos anos 2000, tá? Nos anos 2000 foi meio bosta, tá? Foi meio meh. Tipo, teve o 11 de setembro, aí os aviões ficou tudo merda. Aí depois teve a crise de 2008, que não atingiu tanto o Brasil, mas mesmo assim deu uns rolezinhos. Tipo, gente, os anos 2000 não foi legal. Sério, galera, não foi. Não sei o que vocês estão falando. E assim, ó, se você nasceu nos anos 2000, você não viveu nos anos 2000. Sério, tipo, gente, quem nasceu em 2000 hoje tem 24 anos, só pra vocês saberem assim o rolê. Sabe? Só pra vocês saberem o rolê assim, quem nasceu no ano 2000 já tem 24 anos. Mas os anos 2000 não foram legal. É, tipo, sabe, não foi legal os anos 2000, sabe? Que isso? É, nostalgia reescreve a história, porque, olha só, o que que aconteceu nos anos 2000? Porra nenhuma, foi uma década bem merda, mas enfim. O que que aconteceu de 2000 a 2010? Teve o 11 de setembro, e assim, ó, o 11 de setembro fudeu tudo. Os Estados Unidos ficaram paranoicos pra caralho. Beleza. Avião agora tinha que ter um monte de rolê. GG. Beleza. Maravilhoso. Não, não era maravilhoso, não. Aí começou a ter. Como é que fala? Ah, começou a ter um crescimento econômico no Brasil, que foi da hora. Isso foi da hora. Eu creio que o crescimento econômico nos anos 2000. Aí, depois de um tempo, teve a crise econômica de 2008, que parou o crescimento econômico brasileiro, de alguma forma. E aí tinha. Foi uma época muito parada, tipo, em arte. A arte estava muito estagnada nos anos 2000. Tipo, teve Avatar, deixa eu lembrar, ano de lançamento Avatar, a Lenda de Aang. Acho que teve Avatar e depois não teve muita coisa. Animação, séries, ó, 2005 teve Avatar, que foi bom nos anos 2000, mas depois, mas naquela época a arte tava muito morta a arte. Quem nasceu no segundo milênio tava. É, olha o que aconteceu nos anos 2000, olha. Teve o 11 de setembro, teve a crise financeira, teve um tsunami. O Eminem fez números. 2001 teve 2002. Foi meio merda os anos 2000, não vou mentir não, sabe? Aconteceu porra nenhuma nos anos 2000. Foi culpa do Rudy Giuliani que não deixou o pessoal sair do prédio e tava de boas. A pior da arte, ela tava, tipo, East Timor Becomes a Country, Brasil. Olha, o Brasil ganhou a Copa do Mundo. O Brasil ganhou o Penta nos anos 2000, gente, foi da hora, teve isso. 2002, o Brasil ganhou o Penta. Ai, ai. Aí teve a guerra do Iraque, teve Queen Bey, aí sabe, John.
João Paulo II morreu, que foi bom, não vou mentir não. Teve o furacão Katrina, teve o Plutão, gente, foi nos anos 2000 que Plutão foi transformado em planeta não. Começou os serviços de streaming nos anos 2000 com o YouTube, aí teve a crise financeira de 2008, sabe? Aí o Obama, sabe? Aí o Obama ganhou. Gente, foi uma década meio parada, não vou mentir não, tipo. Assim, ó, teve o 11 de setembro, os Estados Unidos fizeram atrocidades no planeta e aí o Brasil ganhou o Penta e, sei lá, o Timor-Leste virou um país e, porra, foi meio parado, vou mentir não. É, foi meio parado, sabe, o rolê. Reforma ortográfica foi em 2009, é. Hum, reforma ortográfica, teve a reforma ortográfica também. Nossa, reforma ortográfica. Mó merda. São uns joguinhos bons, são uns joguinhos bons. Deixa eu ver quando lançou New Vegas. Pior que acho que os joguinhos foi tudo depois de 2010. Pior que acho que os joguinhos foram todos depois de 2010 mesmo. A Warcraft 3 saiu essa, Warcraft 3. 2010, Fallout New Vegas saiu em 2010, é. Skyrim saiu em 2011, teve isso, galera. Foi da hora, foi da hora. Mas, ô Vic, é assim que funciona sempre. Quem é criança naquela época tem nostalgia daquela época. Eu não tenho não, porque minha escola foi meio merda, mas fazer o quê? Minha escola não foi muito boa não, gente. Tudo bem, tá tudo bem. Mas ok. Ai, ai, ai. Tá tudo bem. Eu estou aqui para desromper. É, galera, vocês acham o quê? Você acha que eu tô parado aqui, é? Caiu. Que merda. Ah, era propaganda. Sinal foi de Vasco. Era propaganda, gente. Não, caiu por um segundo. Caiu por um segundo. Pera aí. Gente, tem que trocar de transmissão. Alô? Tem 0 pessoas aqui, galera. Tem que atualizar. É. Gente. Alô? Oi, oi, oi. Uhum. Oi, gente. Tá on, voltamos, voltamos. Gente, me façam perguntas polêmicas. Façam perguntas polêmicas. Hoje eu tô aqui pra causar. Perguntas polêmicas. Querem falar do Lula? Vamos ver o que o Lula fez. O Lula. Luiz Inácio Lula da Lula. O Luiz Inácio Lula de Lula. Após o discurso do presidente Lula oficial, a União Africana decidiu banir Israel como pai. Caralho! Se fuderam! Merecido. Após o discurso, a União Africana decidiu banir Israel como país observador do grupo. Caralho! Caralho! Gente, o Lula faz coisa acontecer! Gente! Não, o Lula ganha de novo. Não, o Lula ganha, mas. Gente, o Lula faz coisa acontecer, galera. Que isso? Que isso, gente? Como assim, Lula? Por que você é reformista, cara? Tipo, por que você é reformista, Lula? Você podia fazer os rolês acontecer. Você podia fazer muita coisa acontecer, Lula. Não tô te entendendo. Por que você é reformista, cara? Sério?
O que você acha sobre a idolatração de Stalin? Vixe. Eu acho que Stalin, por mais que seja uma figura histórica, ele tenha bases históricas, ele tenha questões históricas reais. Eu acho que idolatrar ele, assim como idolatrar qualquer figura de qualquer área, é uma postura extremamente reacionária e que vai até contra o marxismo. O Stalin, sendo uma figura histórica real, cometeu erros, teve acertos e, na prática, ele cometeu mais erros que acertos. Ele, na prática, teve uma relação, por exemplo, onde ele aparelhou o Estado soviético, aonde ele foi responsável, direto ou indiretamente, pela burocratização do Estado soviético, aonde ele teve toda uma relação, onde ele tentou acumular poder para si. E assim, isso tudo é verdade. Só que, não, Stalin fez muita coisa, mas enfim. Só que, quando a gente está falando de idolatração, de idolatria, é quando a pessoa ela ignora a realidade histórica de uma pessoa, de um grupo, de um país e tenta impor uma realidade ideológica naquele meio. Tipo, você cria uma idolatria, aquela pessoa se deixa de ser um ser humano e torna-se uma figura divina. Uma figura que não comete erros, uma figura que não comete, sabe, que só comete acertos, uma figura que não comete, sabe, falhas, que não comete malícias, que não teve malícia própria. E isso é um problema sério, porque isso na realidade histórica não é verdade. Sim, o Stalin fez algo de bom ou minimamente relevante? Bom, depende de para quem você pergunta, mas mas na prática eu vejo ele como mais uma figura destrutiva do que qualquer outra coisa. Tipo, eu vejo ele como uma figura destrutiva mais do que qualquer outra coisa, na realidade. Porque ele se torna uma figura destrutiva tanto para o marxismo quanto para o anarquismo. Ele sabota revoluções, ele cria. Ai, gente, não é possível que caiu de novo. Caiu de novo? Como assim? 0 kbps. Como assim, gente? Ai, que porra. Muito mais destrutivo para o movimento comunista global do que qualquer outra coisa. Mesmo dentro do marxismo, o Stalin, as suas ações, tornaram o marxismo meio. Então, como... então, nesse respeito, ele se torna uma figura muito. Gente, alô? Não, meu CPU não tá processando Avatar, não. Ele tá. Eu processo Avatar no celular. É outra coisa. Alô? Estão me escutando? Hoje tá difícil, gente. Hoje tá complicado. É, o processo celular não. Deve ser. É minha internet. É minha internet, Musk. É minha internet mesmo. Minha internet é complicada às vezes porque ela dá problema. Alguém. Vocês estão me vendo, me escutando bem? Tá tudo bem? Uhum. Eu acho que se eu. Eu acho que a configuração também. Isso, isso. Eu vou abaixar os bits do vídeo aqui também, taxa de bits do áudio, aplicar. Pronto, abaixei os bits aqui. Não, a avatar vai ficar lagada mesmo. Isso é. É. E agora? Deve estar melhorado. Oi. Estão escutando de boa? Estão vendo que é coisa de boa? Melhorou. Eu abaixei as taxas de bit. Era a taxa de bit que provavelmente causou o problema. É. Então basicamente, quando a gente está falando disso, a gente tem que pensar sobre essas relações. Mas façam perguntas, pessoal. Alguém tem mais uma pergunta?
para ser feita. Ok. Hoje. Quão difícil é realmente ler Deleuze? É relativamente difícil. Deleuze demanda o entendimento de Foucault também, que eles se entrelaçam ali. E também demanda o entendimento de Hegel. Hegel é importante para Deleuze. E também você entender do que caralhos ele tá falando muitas vezes é bagunça. Às vezes ele. Porra, às vezes. Caralho, do que caralho você tá falando? Quem seria um forte candidato para substituir os Estados Unidos como a nação mais filha da puta? Olha, qualquer nação pode ser filha da puta se você der poder. A gente tá falando de nações. Quando a gente tá falando das estruturas das nações, as nações em si podem ser filhas da puta, porque nações em si se tornam fontes de poder e para assertir este poder na forma como a gente construiu essas nações. As nações são construídas no modelo colonial, europeu e branco. Todas as nações foram. Nenhuma nação do mundo hoje foi construída em um modelo bom e um modelo não, sabe? Então, se você der o poder dos Estados Unidos pro Brasil, o Brasil vai ser filho da puta. Se você der o poder dos Estados Unidos pra Uganda, a Uganda pode ser filha da puta. Por causa que não são as nações em si, não são as pessoas, não é o povo em si, mas como o modelo nacional hoje é baseado no modelo supremacista branco e colonial. Todas as nações são baseadas nesse modelo, seja por imposição do colonialismo, ou seja pela formação natural deles. A imposição do colonialismo, como na África e nas Américas, fez essa formação. Então nós não podemos, sabe, nós não podemos simplesmente ignorar, sabe, essas coisas. Ô tio Kakashi, ler Marx em geral é difícil e é chato. Marx é chato de ler. Marx é difícil e é chato em geral. A leitura mais chatinha de Marx, eu diria assim, o Capital é bem chatinho, porque o Capital ele requer além do entendimento sociopolítico prévio dos outros livros dele, como a Crítica ao Programa de Gotha, como essas outras coisas, como a ideologia alemã, o Capital também requer o entendimento de economia, porque o Capital ele demanda o entendimento de como a economia funciona e se mantém. O Capital, o Marx é difícil de ler, é bem difícil nesse quesito. Não quer dizer que é impossível. Se você tiver alguma base prévia, por exemplo, de matemática ou economia, acho que você consegue entender Marx. Sim. Senão, não é impossível, não. Quem seria um forte candidato para substituir? Eu já respondi. O primeiro capítulo da Lapada Seca, sim. Eita porra, o Pinterest me notificando. Bom, existe uma linha, por exemplo, que a gente também tem que pensar sobre a questão das nações. Tem uma opinião sobre plataformismo? Hum. Minha opinião sobre plataformismo, Fozinho, não pode ser dita. Porque ela é parecida com a do Malatesta. Viu? Eu li Malatesta. Eu sei o que Malatesta fala de vocês. A minha opinião sobre o plataformismo é parecida com a do Malatesta. Não existe nenhuma forma. Eu vou dar uma construção dela aqui. Não existe nenhuma forma de você concentrar todos os movimentos anarquistas em uma única plataforma, de uma única objetivação, sem você se tornar uma forma autoritária de organização. Por causa que isso não é nem desejável e nem possível. E mesmo que fosse possível, não seria desejado. Não seria desejável. Sabe? O nosso desejo como anarquistas é ter uma diversidade de táticas, ideologias e processos, não um único processo construído. E enquanto Malatesta fala do Partido Anarquista, ele fala de que o Partido Anarquista tem que ser diverso e que você possa sair quando você quiser para formar os seus outros partidos, caso aquele partido não lhe faça bem. Ou seja, não é uma só que os plataformistas muitas vezes desejam uma submissão à construção. Nossa, faz 7 minutos, tem área de mais de 1 minuto.
Eles desejam uma submissão muitas vezes a essas ideias. Porque é uma ideia muito. É uma ideia de que você precisaria centralizar as táticas e os métodos. E eu não acho que isso. Acho que a força do anarquismo está na descentralização de táticas e métodos e ideias. E não hegemonia, na hegemonia desse. E não na hegemonia desse. E, e aí, galera, já voltaram do adverb, do adverte, do AdSense? Já voltaram do AdSense? Hum, deixa eu ver. Oi, oi, oi. Vocês perderam alguma coisa? Ok. Bom. Hum, Flari, eu já show de Hasbin Hotel. Eu não vi Hasbin Hotel inteiro. Foi um ad sobre seguro de vida para veterano de guerra. É, eu não vi essa treta, Musk. Eu não vi essa. Gente, eu não vejo treta de internet assim. Mas eu não vi essa treta. Mas o que eu acho de Hasbin Hotel, o iPhonezinho, eu não vi Hasbin Hotel, então eu não posso dizer muito. Eu vi um episódio de Hasbin Hotel. Tipo, era ok. Tinha falhas de animação. Acontece, mas eu não, eu não vi a série inteira, então eu não posso dizer. Foi um ad seguro de vida. Foi um ad de seguro de vida. E Lemansky, viste a treta que tá sendo no Tumblr? Eu não vi essa treta, mas eu ouvi falar dela. Eu não vi a treta, mas eu não. É que eu não vejo muita treta de internet, mas eu ouvi falar dela. Eu realmente. Sim. Gente, é CEO de empresa de tecnologia grande. É CEO, sabe? Então, sabe, é complicado. É um CEO e a gente tá falando de empresa de Big Tech. Gente, é complicado. Big Tech é Big Tech, sempre assim. É uma merda. O MST é bom, o MST é da hora. O MST, eu gosto do MST. Eu gosto do MST. O MST produz a maior parte da comida orgânica no Brasil, gente. Sabe, o MST produz a maior parte da comida orgânica no Brasil. O MST, sabe, faz trabalho de base. Ah, mas o MST é liberal, é reformista? Também é, mas, porra, o MST é uma das maiores forças que a gente tem pra. O MST é uma das maiores forças que a gente tem pra. Sabe, pra radicalização que existe. A gente não tem essas forças pra nada, não, galera. A galera tem que parar de dormir no MST. O Elon Musk é do Twitter. Deixa eu passar aqui pra cá. É, gente, tipo, o MST é uma das maiores forças de radicalização que a gente tem no Brasil nesse momento. O MST tem movimentos populares em todo o Brasil. O MST tem, tem capilaridade, tem alcance. Sabe, você descartar o MST só por causa que o MST é reformista? Não. Gente, o MST é um dos principais movimentos de radicalização que a gente tem e vocês estão dormindo nisso. Sério? Sério mesmo? Caralho. Caralho. E eu digo mais, o MST e o MTST são dois movimentos que têm grandes possibilidades de organização anárquica e anarquista. E sabe? Não, o MST é reformista. O MST é reformista, mas, gente, o MST é um grupo organizado de majoritariamente trabalhadores, majoritariamente, majoritariamente de esquerda, majoritariamente organizados em grupos e comunas. Gente do céu, o MST é uma menininha dos olhos de ouro para o movimento social no Brasil. A gente devia organizar isso. A gente devia organizar coisas com o MST. O MST tá ali, sabe? O MST tá ali, sabe? Tem tudo na.
Ai, sabe? E o MST tá ali e o MST tá fazendo ação também. E além de fazer ação, o MST ainda tem base. E eu falo que tem base mesmo. Sabe? Não é nem. O MST tem base popular. Ter base popular é uma coisa essencial. Sabe? Isso é essencial. É, e a gente tem que pensar também na questão de como a gente vai trazer essas pessoas e como a gente vai radicalizar a galera. Qual a sua opinião sobre o pós-humanismo? Vou ter que ser sincera. O pós-humanismo muitas vezes é baseado em eugenia. Pós-humanismo muitas vezes é baseado em eugenia e uma ideia eugênica da sociedade que isso sequer é possível. Eu não. Existem pós-humanistas que provavelmente são bons? Sim, existem. Mas muitas vezes o pós-humanismo cai em, um, em uma ideia quase religiosa, de uma desconstrução de uma ideia tipo de ascensão pela máquina, sabe? Ou, sabe, que quer existir além do ser humano. Também tem a questão do isso é na linha que vem do transhumanismo que quer chegar ao pós-humanismo. Tem uma Oi, Joy. Tem outras linhas do pós-humanismo, como por exemplo, como eu disse, tem linhas boas. Não estou falando que só tem linhas ruins. Tem linhas boas, como por exemplo, Oi Afro. Como por exemplo, existem linhas do pós-humanismo aonde ele quer superar a ideia do humanismo. E isso é uma ideia interessante. Mas na base que ela é geralmente utilizada, o pós-humanismo vem do transhumanismo. Geralmente está associado com o destino do transhumanismo, de superação das limitações intelectuais e físicas através do controle tecnológico da evolução da própria biologia. Isso é. O nome disso é eugenia. E quanto antes as pessoas entenderem que a gente não pode chegar em pós-humanismo porra nenhuma antes de entender a sociedade humana e como é que a gente funciona. E antes de chegar à sociedade, a galera só tá propondo eugenia. É só eugenia mesmo. Muitas vezes é só eugenia. É só tipo, não, nós vamos fazer modificações genéticas, é o nome disso é eugenia. E nós vamos. É eugenia. É eugenia. Porque o que a gente tem que compreender uma coisa, e é uma coisa muito importante. Doenças são socialmente construídas, especialmente doenças mentais, especialmente doenças psicológicas, e são socialmente construídas especialmente. Tipo, essas são socialmente construídas, são socialmente construídas. Falhas são socialmente construídas. Tipo, capacidade é socialmente construída. O, uma deficiência é socialmente construído. Tudo isso é socialmente construído. Não é uma, não é uma intrinsecalidade da natureza. Não é. Essas coisas são socialmente construídas. Porque o ser humano, como um ser social, como um ser psíquico, como um ser fundamentalmente cultural, essas coisas são construídas, elas não são intrínsecas. Então, antes da gente pensar em qualquer outra coisa de humanismo, pós-humanismo, caralho a quatro, a gente tem que pensar em como essas construções afetam o nosso dia a dia. Alguém, a Carolina Vitória resgatou pirarucu mais falado, e é pirarucu. Pronto. Então, gente, no final do dia, essas construções são perigosas, perigosíssimas. Porque, sabe, e pessoas com autismo? Não, Lemansky, existem doenças.
Só que o que eu tô falando é, algumas doenças vão te matar. Muitas vão te matar, é claro. Elas vão te matar. E isso você pode chamar de doença. Mas o meu ponto é que muitas doenças não te matam. Muitas doenças têm outros tipos de efeito. E esses efeitos são doenças por quê? A gente sabe que o ser humano teve o genoma de vários animais na Terra é alterado por vírus. E então, o que é uma doença? A doença não é só quando o vírus chega e altera o seu genoma. Não, a doença é mais do que isso. A doença é uma construção social. Por exemplo, sim, o Covid é uma doença, porque ele pode te matar, ele pode te deixar com problemas seríssimos pro resto da sua vida. Sim, ele pode. Só que o meu ponto é que que algumas doenças são construtos sociais. Né? E essas doenças, elas não são inerentes. Você tem que pegar elas de algum lugar. Essas doenças virais, essas doenças bacterianas, elas vêm de algum lugar. E esses lugares geralmente são construídos socialmente. E esses lugares, por exemplo, sabe como, por exemplo, a, a sabe, como por exemplo, como disse aí mesmo, lembra que saneamento básico afeta doenças, sabe? Como por exemplo, sabe, fome é uma doença. Tecnicamente, fome podia ser chamada de uma doença, porque você tem uma cura, comer comida, e a fome te causa vários problemas seríssimos. Fome, desnutrição é uma doença. Só que ao mesmo tempo, desnutrição não é considerada uma doença socialmente, sabe? Apesar de que medicamente, desnutrição é uma doença. No linguajar médico, desnutrição é doença, mas socialmente não é visto como. Então, o meu ponto é, a galera quer superar coisas a galera que cria uns idealismo fudido. O que você acha de abolicionismo de gênero falso? O abolicionismo de gênero falso que eu falo é muitas vezes vindo de TERFs. Gente TERF, pessoas TERFs em geral, que ignoram como o sexo e o gênero são iguais. Não idênticos, eles são ambos construtos sociais diferentes, mas construtos sociais ambos eles são. O sexo ele vem depois do gênero e é informado pelo gênero. E logo, quando a TERF fala que tem que abolir gênero, ela quer, na verdade, criar um gênero essencialista, um gênero baseado apenas no sexo, um essencialismo fundamental. Só que o sexo e o gênero, eles são ambos construtos sociais e eles são ambos mutáveis e eles são ambos construídos. A questão do abolicionismo de gênero é que entender os sistemas de gênero e tentar desmantelar esses sistemas, para que estes sistemas, sendo desmantelados, eles não criem mais opressão e tudo mais. E isso é importante, na realidade, é importantíssimo, porque a gente vai estar falando sobre toda uma pergunta e construção do binarismo. Sabe, sobre perguntas e construções do binarismo de gênero, sabe? E então tem toda essa questão também. Então, o abolicionismo de gênero é abolir os sistemas de gênero que impõem o gênero, que generificam a sociedade, sabe? Então, quando as TERF falam de abolir o gênero, elas não estão falando de abolir o gênero, elas nunca falam de abolir o gênero, elas estão falando de abolir pessoas trans, e é isso que elas estão falando, porque é isso que elas querem. Pode acontecer a revolução no primeiro mundo? Sim, pode. A revolução no primeiro mundo, o primeiro mundo tem contradições internas. O primeiro mundo não é só um bando de gente feliz da vida. O primeiro mundo tem contradições internas também, principalmente países como Estados Unidos e Canadá. Alguns países do primeiro mundo, o que acontece quando a gente fala da dificuldade de revoluções no primeiro mundo é que alguns países se beneficiam muito dos frutos do imperialismo e eles utilizaram esses frutos do imperialismo e colonialismo para apaziguar a sociedade, para apaziguar as pessoas, as lutas de classes. E isso funcionou muito bem na Alemanha e na Inglaterra, por exemplo, onde o apaziguamento das lutas de classe acontece e onde o desmantelamento para a Alemanha e a Inglaterra dos sistemas coloniais vai ser prejudicial para eles. Então, a questão é, nos Estados Unidos, por exemplo, na França, na Espanha, existem contradições internas que podem e já geraram movimentos revolucionários dentro desses países.
os Panteras Negras, a CNT-FAI, por exemplo, foram movimentos revolucionários de primeiro mundo. E esses movimentos revolucionários, eles vêm de contradições internas, inclusive das lógicas coloniais que se manifestaram nesses lugares. Então, nem tudo no primeiro mundo é apaziguado. Existem alguns países cujo apaziguamento é tão forte e tão prevalente, onde as pessoas veem que o desmantelamento dos sistemas coloniais vai prejudicar elas mesmas, então elas não querem. Inglaterra e Alemanha, por exemplo. Mas mesmo Inglaterra e Alemanha têm contradições internas, como por exemplo o movimento irlandês, o movimento escocês na Inglaterra, no Reino Unido, que querem se separar ali. Então isso pode levar a enfraquecimento e pode levar a o enfraquecimento em si dos sistemas coloniais através da luta anticolonial fora do primeiro mundo, tipo na África, na Ásia, na América do Sul, na América Central, essas lutas anticoloniais são importantes porque as lutas anticoloniais vão necessariamente ser utilizadas para criar e aumentar essas contradições no primeiro mundo, por causa que agora os recursos que eles estavam roubando e explorando do mundo fora do núcleo imperial, o que o império estava explorando, não estão mais chegando ou não são mais facilmente acessíveis. O que vai exacerbar e mostrar para as populações desses lugares, no chamado primeiro mundo, no núcleo imperial, que na verdade eles não estavam tão bem quanto eles pensavam, eles estavam roubando do outro. O sangue que movia a economia deles era sangue negro, era sangue asiático, era sangue chinês, era sangue árabe, não era sangue europeu. E aí a coisa vai ficar sinistra. Vai ficar sinistra para essa galera. E aí essas contradições vão se mostrar, vão se exacerbar. Então sim, é possível ter revoluções no primeiro mundo. É possível ter isso. Depende do local, depende das contradições, do nível de contradições. Por causa que alguns países, como os Estados Unidos, têm contradições grandiosíssimas. O povo negro nos Estados Unidos é extremamente oprimido. Extremamente. Então, é possível. Não é possível. É só mais difícil em alguns lugares por causa das relações coloniais, mas não é impossível. Lembro que uma de suas aulas, Robert Spolsky previu que ainda nesse século terá revolução que ninguém precisaria acessar casas. O que acha disso? Eu não acho que isso é possível. Eu acho que o mundo. Acho que as pessoas. Não tem como a gente terceirizar uma revolução. Não tem como a gente só ficar sentado e esperar o mundo mudar pra gente. Não. Não vai. E, tipo, dá pra. Cada um vai ter sua parte. Algumas pessoas vão criar capacidades, outras vão fazer outras coisas, outras vão construir outras, mas cada um vai fazer uma coisa. O que eles desejam. Então não acho que é possível a gente só ficar e esperar uma revolução acontecer. Eu não acho que é possível isso. Uma revolução só acontecer e cair na nossa. E que vai cair na nossa bunda e a gente vai ficar, uhul, revolução. Não. Sabe, eu não acho que. Até porque revoluções são feitas de alguma pessoa para alguém. Alguém vai ter que fazer essa revolução. Alguém vai ter que fazer isso. Alguém vai ter que construir essas coisas. Alguém vai ter que construir esses elementos. Alguém vai ter que construir esses projetos. E esse alguém vai ter que estar lá. Sabe, esse alguém vai ter que estar presente. Bom, se ele está falando de uma greve geral organizada pela internet, como você falou, então talvez. Mas isso já acontece, então talvez seja tipo alguma coisa assim. Eu não sei, possivelmente. A internet é uma ferramenta muito poderosa que a gente deve utilizar, e eu sempre digo isso, a gente deve utilizar as ferramentas mais poderosas que a gente tem na nossa mão. A internet, rádio, sabe, rádio, internet, celular, tudo que a gente puder utilizar e a tecnologia de informação, tudo que a gente puder utilizar, a gente deve utilizar. A gente deve utilizar para fazer o que a gente pretende. Internet, rádio, jornal, quadrinhos, arte, sabe, tudo, música, tudo, tudo a gente deve ocupar. E tipo, o Brasil, por exemplo, é uma coisa interessante que eu acho, o Brasil falta muito, e eu falo muito mesmo que falta no Brasil, falta música revolucionária.
Música de esquerda, de esquerda no Brasil, isso falta muito. E música radicaliza a galera. Música é importante porque música é forte. A arte é forte. Música revolucionária falta no Brasil. Funk, sertanejo. Tipo, isso é interessante ter um sertanejo revolucionário, um funk revolucionário, que seja famoso, que tenha, que não seja tipo super famoso, mas que tenha o seu nicho de pessoas e que seja uma coisa que você possa mostrar pra galera, tipo, uma coisa que você possa passar pros seus amigos, sabe? Que passa uma mensagem. No Brasil falta isso. Falta, tipo, falta mesmo. Videogames também, videogames, livros, sabe? Videogames, sabe? Videogames, livros, sabe, quadrinhos. Falta. O Brasil tem esse potencial, a gente precisa ocupar esse lugar, essas forças. Como, por exemplo, análise de jogos, análise de construções, análise de tudo, sabe? Análise de urbanismo. Tem todo um negócio de urbanismo na internet. Urbanismo social, urbanismo é importante, sabe? Como o urbanismo capitalista fode você. Então é isso, galera. Gente, eu vou finalizando por aqui. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguma última pergunta para fechar? Se alguém tiver alguma última pergunta para. Se alguém tiver alguma coisa para fechar, alguma perguntinha para fechar, a gente já fecha aqui, senão. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Valeu, Wolf. Até, até mais, pessoal. Eu vou tentar ver alguma coisa no YouTube essa semana também. Vamos ver se dá certo. Até mais, até mais. E tchau, tchau.